Portanto, como aqui se pode ver, o tema desta exposição de hoje tem a ver com a lei da conservação. Se bem se recordam, na semana passada esteve aqui o nosso irmão Hugo. Ele tratou aqui de uma outra lei, das leis morais, que foi a lei do progresso. Recordam-se? A maior parte estava aqui. E então, esta lei, que nós hoje vamos aqui tratar, a lei da conservação, além de todas as outras leis que fazem parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, lei do trabalho, lei do progresso, também, que ele tratou, lei da destruição, etc. Não vale a pena estar aqui a numerá-las todas. Esta lei ocupa as questões 702 a 727 do Livro dos Espíritos. Este exemplar que está aqui, não foi por acaso que aqui foi posto, foi só para lembrar. Este foi o exemplar da quarta edição do Livro dos Espíritos, editado em 1860. Este exemplar tinha apenas 502 questões, das 1019 que atualmente tem o Livro dos Espíritos. Foi a partir daqui, deste exemplar, que Allan Kardec incluiu as restantes 517 questões. E nós vamos então entrar, aproveitando as informações que nos é dada por este, eu chamo-lhe auxiliar, por esta enciclopédia, que é o nosso livro orientador do nosso trabalho e da nossa vida, da nossa progressão. E nós vamos iniciar pela questão 702, precisamente a primeira questão que trata da lei de conservação, em que Kardec pergunta aos espíritos que o auxiliaram na codificação se o instinto de conservação se é uma lei da natureza. Aqui natureza aparece escrito com letra maiúscula, porque isto tem a ver com a lei divina. A resposta que lhe foi dada foi esta. Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, portanto, o instinto. Qualquer que seja o seu grau de inteligência, nuns é puramente mecânico, noutros ele é racional. Nós vemos aqui, também nesta imagem, um ninho de pássaro, um pouco diferente daqueles que nós costumamos ver, mas é que nós vemos que aqui há um trabalho muito perfeito nesta execução. E vemos aqui precisamente aquilo que os espíritos nos quiseram dizer. Embora o pássaro não tenha uma condição de raciocínio, mas o instinto dele leva-o a fazer sempre este tipo de ninho, que lhe vai permitir a ele e à sua família protegê-lo dos ventos mais fortes, protegê-lo da chuva. Este é um instinto de sobrevivência. E toda a criatura o tem. No livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, do espírito Emmanuel, Emmanuel diz-nos, na questão 79, que a escala do progresso é sublime e infinita. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Está aqui numa síntese perfeita, como não poderia deixar de ser, estão aqui os 5 reinos da natureza. Todos nós já passamos pelos 3 primeiros, estamos no 4º. O reino mineral, vegetal, animal e agora o mineral. Os minerais, ele nos diz, é a atração, tem um mecanismo de atração. Por exemplo, a molécula da água, que é o H2O, os átomos atraem-se, hidrogênio e oxigênio, e formam a água. No caso vegetal, tem a sensação. Ele já sente, no caso de uma planta, já sente a luz solar, já sente o sol, a água. Ele já tem uma característica que é o sentir. No caso
do animal, ele tem um instinto que é um tipo de inteligência. E na questão 73 do Livro dos Espíritos, não a vou agora aqui projetar, mas dizem-nos os espíritos superiores que, no caso do animal, o instinto é uma inteligência não racional, que é o que nos separa deles. A espiritualidade superior já coloca no animal uma inteligência, mas ela é automática, é mecânica. No caso do homem, ele já possui a razão, o pensamento, a criatividade, ele consegue lidar com situações diversas e dessas situações passar para situações novas. Portanto, tudo isto tem a ver com criatividade, com raciocínio. E temos no terceiro o anjo, a divindade. E é para este patamar que todos nós, queiramos ou não, iremos chegar a este patamar. Nenhum de nós aqui o poderá evitar de forma alguma. Poderá demorar 100, 200, 1000 anos, 1 milhão de anos, mas todos nós lá vamos chegar. Mais tempo ou menos tempo, depende de cada um de nós, na forma como nós formos trabalhando e aproveitando estas oportunidades que nos são dadas de nos encontrarmos aqui. Na questão seguinte, 703, pergunta Kardec: com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto da conservação? Nós já vimos que isto faz parte de todos eles. Por que é que isto foi conseguido? Foi concedido. E a resposta: porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Nós encontramos-nos aqui encarnados e esta é uma oportunidade que nos é dada por Deus para nós conseguirmos corrigir erros do passado e para fazermos aquilo que na parte espiritual nos propusemos fazer, mas que muitos, ou melhor todos, se esquecem daquilo que vinham para fazer. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres e eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Portanto, este instinto de conservação, ela é natural em todos. A imagem que colocamos aqui ilustra precisamente a ascensão de todos esses seres. Neste caso, a ascensão do homem, que terá que correr todos aqueles degraus até chegar ao último reino, anjo, à perfeição. Será que isto demora muito ou pouco? Já falamos nisso. Será que aquelas escadas também têm para ele o sentido contrário da descida? Não. Porque nesta evolução há sempre progresso. O que pode acontecer é nós não aproveitarmos esta oportunidade que estamos a ter aqui, não haver evolução e, portanto, iremos ficar num destes patamares, num destes degraus. Mas retrocesso nunca há. Na questão 100 do Livro dos Espíritos, nós temos a escala espírita, que todos nós já ouvimos falar. Quantas ordens tem esta escala? Sabem? 3. Espíritos imperfeitos, que é o nosso caso, embora todos bonitos aqui, nós somos muito imperfeitos ainda. A segunda ordem, que é de espíritos bons, que é a ordem dos nossos anjos guardiões. E a primeira ordem é de espíritos puros, onde se inclui, portanto, o governador deste planeta, que é Jesus. Era oportuno agora, como estamos a falar na lei da conservação, tocar um tema que nos preocupa certamente a todos, que é o problema do suicídio. Não o vamos fazer, vamos indicar apenas 2 obras que poderão serem consultadas para explorar este tema. Porque o suicídio é uma forma
enganosa de tentar resolver um problema que é pondo termo à vida, ficar com o nosso problema resolvido, com a nossa solução resolvida. Mas nós, como espíritas, sabemos que as coisas não se resolvem dessa forma porque somos espíritos imortais e, portanto, há continuidade, mesmo havendo essa paragem brusca. Mas nós podemos, no livro Viver é a Melhor Opção, do jornalista espírita André Trigueiro, podemos aí, ele tem no último capítulo uma orientação em que nos diz como é que o espiritismo trata do problema do suicídio. Mas temos também no Consolador, como já aqui falamos, de Emmanuel, uma abordagem também a este assunto. São 2 livros que agora para as férias do Natal poderão servir para consulta. E eu vou fazer aqui um parênteses. O Jorge tinha-lhe sido pedido uma coisa que ele se esqueceu. Eu acho que toda a gente está preocupada já com as prendas de Natal, não é? Nós temos aqui coisas boas para oferecer agora no Natal. E uma delas são os livros espíritas. Ah? Não. Então eu é que não vi. Jorge, eu peço desculpa. Eu julguei que ninguém tivesse percebido com aquela voz que ele tem. Peço desculpa. Mas, mais uma vez, não se perde nada por voltar a falar nisso. São livros que vocês conseguem com muito mais barato que aquilo que gastam no supermercado, num brinquedo. Um brinquedo não, mas, sei lá, qualquer coisa que queiram oferecer, pensem nisso. Um livro é sempre uma boa oferta, uma boa prenda. E vamos continuar. Passamos à questão 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? E vamos ver a resposta, que é sim. E se ele não os encontra, se o homem não encontra esses meios para sobreviver, é por falta de compreensão. Deus não daria ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de o conseguir. É por isso que faz a terra produzir o necessário a todos os seus habitantes. Pois apenas o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. E aqui sublinhamos esta parte porque nós estamos numa época, precisamente agora, de consumismo, em que as pessoas compram por tudo e por nada. É evidente que também há muitas ratoeiras montadas em que nós somos levados a comprar aquilo que não precisamos. Então as coisas começam depois a faltar. Apenas o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Uma pequena parte da população, mas mesmo muito pequena, vive num luxo extravagante, com fortunas que nós não conseguimos imaginar. Mas a maior parte vive na miséria, na pobreza. Há pouco mais de uma semana, dia 18 de novembro, reuniu no Rio de Janeiro, no Brasil, o grupo do G20, que é o grupo que engloba os 20 países, as principais economias do mundo. Quem presidiu esta reunião foi precisamente o país, o Brasil, o anfitrião, que teve, portanto, pela primeira vez a presidência deste grupo. Esta presidência é rotativa, no próximo ano será na África do Sul. E o Brasil, como presidente do grupo, definiu como prioridades a serem tratadas na reunião duas principalmente: o combate à fome e à pobreza, tendo sido lançada oficialmente a Aliança Global de todos estes países. Já há muitas adesões extra a estes 20 contra a fome e a pobreza. E outro foi a sustentabilidade e enfrentamento às mudanças climáticas. Todos nós estamos a par disso.
dessas mudanças. E ainda o presidente Lula da Silva, eu não estou aqui com políticas, estou apenas a informar para quem não está a par. O presidente Lula da Silva fez, no final da reunião, na parte final, uma abordagem à taxação de grandes fortunas, aos direitos iguais entre homens e mulheres e ao fim das guerras. No que se refere à taxação das grandes fortunas, Lula da Silva baseou-se num estudo do economista francês Gabriel Zucman, que é professor de economia na Califórnia, em que ele nos diz que há no mundo à volta de 3.000 multibilionários. As tais fortunas que eu disse que nós não conseguimos imaginar o que será. E só para contextualizar, em junho deste ano, a população mundial era de 8,11 bilhões de pessoas. E aquilo que ele faz é defender a taxação das grandes riquezas. Estes 3.000 multimilionários, que é uma percentagem mínima em relação à população mundial, têm uma taxação média da ordem anual, da ordem de 0,3%. Nós sabemos que aqui nós pagamos impostos que vão a uma média dos 25%, 30% e mais. E para aqueles que até ganham menos, há um mínimo já para este ano, o escalão mais baixo, que é da ordem dos 13%. Então estes mais ricos do mundo têm uma taxação de 0,3%. E aquilo que ele propunha era um imposto global de 2% sobre a fortuna deles, que permitia arrecadar 250 mil milhões de dólares. Também nos perdemos no meio de tantos zeros. Mas este valor, o impacto desta tributação, seria bastante positivo, pois iria permitir combater a fome, a pobreza, ampliar o acesso à educação e à saúde, iria ter um impacto muito grande no combate às desigualdades. Isto ficou nas conclusões desta reunião, mas se isto vai para a frente ou não, não sabemos. Vamos aguardar e esperemos que sim. Estes multimilionários pagam, portanto, menos impostos que um professor, que um médico, que um polícia, por exemplo. E conclui o economista: quando super ricos não pagam impostos, é o resto da população que os paga. E isso é insustentável. Estamos, portanto, no caminho errado. Nós vamos ter que melhorar e muito. Isso não vai acontecer se cada um de nós não fizer a sua parte. O coletivo, o social, só vai estar em equilíbrio quando cada um de nós fizer por isso. Fala-se muito na mudança do mundo em que nos encontramos, no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece, como nós sabemos, para o mundo da regeneração, onde já prevalece o bem, embora o mal continue a existir. E, na verdade, nós estamos nessa transição. E a prova é toda esta confusão em que nós nos encontramos. Com tsunamis, com cheias, com mortes coletivas, com incêndios enormes que afetam todos os países, tsunamis, pandemias, corrupção. Tudo isto gera uma confusão. E tantas vezes que nós comentamos que
Essa ideia que as pessoas que andam meias baralhadas, andam meias perdidas. Pelo menos eu sinto isso. Mas será que a Terra não irá dar essa volta? Nós encontramos precisamente no período de transição. Esse período de transição, que tem a ver com essa desorganização toda, aquilo que acontece quando nós mudamos de uma casa para a outra. Quando começamos a pôr os móveis cá fora, começamos a tirar as roupas, começamos a encontrar uma série de tralha que há muito não nos lembrávamos dela e que de nada nos serve. Mas tudo isso vai ter um fim e a mudança vai ser feita e as coisas vão ser arrumadas e o que é lixo vai ser posto de lado. E é isso que está a acontecer connosco. O que quer dizer é que esta mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, tudo isto que está a acontecer prova-nos que essa mudança se está a dar. Mas cada um de nós, como já dissemos, terá o seu trabalho. Vamos então pôr mãos à obra e tentar fazer a nossa parte. Vamos arrumar a casa, que ela está bastante desarrumada. Nós temos aqui uma imagem espetacular. Porque são os próprios astronautas, ainda há pouco tempo li uma notícia em que um dos astronautas que vinha em direção à Terra dizia que não fazemos ideia da beleza que é ver este planeta. E que este planeta que é um ponto minúsculo no universo. Aquilo que ele dizia não compreende como era uma coisa tão pequenina, pode haver tanta confusão. Mas esta beleza está a ser destruída por nós. E ela é destruída por isto mesmo. Estas são lixeiras que se encontram em todo o mundo. E lixeiras onde andam milhares e milhares de irmãos à procura de qualquer coisa para comer ou à procura de qualquer coisa para poder vender, para comprar comida. Esta é uma realidade de que não podemos virar a cara. Será que daqui a 80 anos a população deste planeta irá chegar aos 11 milhões? Aos 11 bilhões. Será que a Terra terá condições para alimentar essa população? E a resposta está na questão 704, como vimos há bocadinho, em que a espiritualidade nos dizia: Deus não daria ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de conseguir. É por isso que faz a Terra produzir o necessário a todos os seus habitantes. E Kardec volta a questionar, na questão seguinte, portanto, para ser mais fácil até nós conseguirmos fixar isto, eu vou voltar atrás. Nós temos em junho de 2024 a população de 8 bilhões e em 2100, daqui a cerca de 80 anos, aquilo que está previsto será os 11,2 bilhões. E isto leva a Kardec, e vamos agora não esquecer de uma coisa. Estas perguntas que Kardec faz, como esta, têm 167 anos, que foi quando foi editado o Livro dos Espíritos. Porque nem sempre a Terra produz o bastante para fornecer o necessário ao homem. E a resposta, como sempre, é muito esclarecedora. É que o homem, ingrato, a despreza. A Terra produziria sempre o necessário, se com o necessário o homem soubesse contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser utilizado no necessário. E está aqui a resposta porque é que se verifica
então que nós temos irmãos nossos com dificuldades enormes a passar muita fome. Isto não é só em Portugal, é em todo o mundo. Há um esclarecimento que se impõe fazer aqui, que tem a ver com o que é que nós entendemos pelos bens da terra. Os bens da terra não é só aquilo que nós vamos buscar ao solo, mas tudo aquilo que, a partir desses bens, se produzem os outros. São todos aqueles bens. É tudo aquilo que nós temos ao nosso dispor. O solo, dizem os benfeitores, é a principal fonte de onde saem todos os outros recursos, pois esses recursos são transformações dos produtos do solo. Então, por bens da terra, deve-se entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Como se compreende que em países tão ricos como os Estados Unidos, a China, haja fome? E a questão que surge daí: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, mesmo quando cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Portanto, em países, em cidades como Lisboa, como o Porto, Coimbra, menos atualmente, mas, por exemplo, Nova Iorque, nós temos imagens frequentes, isto já nem irmos para o Brasil, e eles respondem ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que para achar o que se deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo. Não com indolência, mas sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos. Aqui que nos é dito é que nós temos que trabalhar para conseguir aquilo que temos necessidade. O ócio, a preguiça, serão um dos fatores que irão dificultar essa procura. Esta são daquelas imagens que nós vemos tantas vezes na televisão. Pessoas em situação de sem-abrigo. Em zonas onde o cidadão passa sem qualquer preocupação com a situação deles. Na questão 710 é posta outra questão. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de se alimentar? Esta é uma pergunta que Kardec coloca à espiritualidade. Esta pergunta tem a ver com aquilo que Jesus nos dizia já há 2000 anos, que na casa do meu pai há muitas moradas. O que quer dizer que há muitos planetas como a Terra, há muitos planetas que estão num estado muito mais primitivo que a Terra, mas há muitos planetas que estão num estado mais evoluído que a Terra. E então justifica-se esta pergunta: nos mundos mais adiantados, têm os seres vivos necessidade de se alimentar? E a resposta tem, mas os seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Portanto, estas alterações vão-se dando à medida que o espírito vai evoluindo. E nós sabemos, quando formos daqui, quando desencarnarmos, nós podemos ir encarnar num mundo totalmente diferente do planeta Terra. E aí poderá ter a ver com o nosso mérito, com o nosso merecimento, aterrarmos num mundo mais evoluído que o planeta Terra. Isso é uma prova de que nós merecemos. E aí, ao encarnar, ao receber um outro corpo, nós vamos já nascer com uma estrutura totalmente diferente daquela que temos agora. Por isso é que ele dizia aqui
que o tipo de alimento que nós temos não vai servir, não serviria para espíritos mais evoluídos. Aqueles espíritos que se encontram mais próximos, que desencarnam, que se encontram mais próximos deste planeta, eles continuam a ter a mesma necessidade de comer, de beber, necessidades fisiológicas de todo o género. Porque se encontram ainda muito agarrados à matéria. O que é que isto nos diz? Que existem, portanto, mundos mais evoluídos que a Terra. E no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado precisamente Há muitas moradas na casa do meu Pai, nós podemos ler no item 9 que diz: nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda a parte, agora é importante, a forma do corpo é sempre humana. Nós vemos, ainda há pouco tempo, tivemos aqui o filme O Nosso Lar, a primeira parte deste filme. Vamos ter agora em dezembro, eu aproveito para já dizer, o segundo filme do Nosso Lar. Mas no primeiro nós vimos, e vimos aqui, que os habitantes, os espíritos, aparecem com a forma humana. Só que essa forma humana, conforme a evolução do planeta, é mais embelezada, mais aperfeiçoada e, sobretudo, mais purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite uma locomoção rápida, tanto como se estivesse a levitar, em vez de se arrastar, que acontece connosco. Desliza sob a superfície ou na atmosfera, sem qualquer outro esforço, além do esforço da vontade. Por isso é que nós sabemos que aos espíritos é-lhes permitida a deslocação de uma forma muito rápida. Tanto estão aqui como poderão já estar noutro ponto qualquer do planeta. E porquê é que nós estamos a falar nisto? Porque, embora exista este caos em que nos encontramos, como já falamos há bocadinho, que nós estamos a viver, a espiritualidade maior tem para todos nós um planejamento para a evolução coletiva deste planeta. E isso vai acontecer. Então, precisamos de nos harmonizar e de nos preparar para não continuarmos a sofrer como sofremos. Mas como é que nós vamos conseguir nos preparar para isso? E aqui, acreditem, não duvidem que nós precisamos urgentemente de estudar e vivenciar o Espiritismo. Eu não estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha. Eu estou aqui apenas a constatar uma realidade. Porque é o Espiritismo que nos veio dar muitas informações e dar muita luz aos caminhos escuros que nós percorríamos. Eu julgo que quase todos nós, e eu estou a falar por mim, passamos pelos campos da catequese. Aquilo que me aconteceu comigo foi não ter encontrado lá respostas para questões que eu punha, que eu colocava. Porque é que havia e há crianças com problemas gravíssimos, que nascem com deficiências enormes e outros sem qualquer tipo de dificuldade, que nasceram num berço de ouro? Porque é que há pessoas que têm problemas mentais e outros são super inteligentes?
Será que um pai amoroso como é Deus iria permitir isso? Se nós vimos isso pela nossa situação, algum de nós aqui era capaz de desejar um filho com tudo de bom e ao mesmo tempo ao lado dele ter um outro com montes de necessidades e com problemas gravíssimos? Não. Então, se Deus é perfeito, é sabedoria absoluta, é amor infinito, com certeza que Ele não iria fazer-nos isso. Mas nós, como espíritas, já sabemos o porquê dessas diferenças. Não estamos aqui sozinhos. E aqui, mesmo nesta sala, nós estamos aqui acompanhados e estão presentes junto de cada um de nós, acreditem, espíritos que nos querem muito bem. Poderão ser até espíritos de familiares nossos, de amigos nossos, mas estão junto de nós. Há tratamentos que aqui são feitos que têm um valor extraordinário. Mas para isso, nós temos que estar atentos. Temos que estar de coração aberto para receber isso que nos é ofertado. Os tratamentos que aqui são feitos durante uma palestra, durante uma exposição, são tratamentos que chegam a ser mais completos do que aqueles tratamentos da sala de passe. Um não dispensa o outro. Por isso é que nós vamos com toda a fé, com toda a necessidade ao tratamento, ao passe, mas aí também é necessário nós estarmos presentes. Não podemos estar lá e a pensar noutra coisa qualquer, senão as coisas não funcionam. Temos que nos ligar, não só àquele irmão que está como trabalhador da espiritualidade, canal de condução das bênçãos que vêm do alto, mas teremos que estar com fé a receber essas bênçãos. Mas além de nós que estamos aqui, estão aqui também espíritos que já não estão na matéria, muitos. E esses espíritos estão aqui pela necessidade de aprender, de ouvir qualquer coisa que lhes permita iluminar os seus caminhos e que lhes permita saber o porquê que aqui estão. Porque uma grande parte daqueles espíritos que desencarnam, as primeiras sensações que eles têm são sensações de perdição completa. E há espíritos que demoram dezenas de anos até ter consciência do estado em que se encontram. Há espíritos que vêm muitas vezes às próprias reuniões mediúnicas que não têm a noção de que já não estão entre nós. Aquilo que nós vemos muitas vezes nos filmes, espíritos a tentar comunicar com as pessoas não os veem, eles não percebem o porquê. Estas situações são reais, não são situações de filmes. E então, as vibrações que aqui recebemos, nós vamos levá-las connosco para os nossos lares. Porque aquilo que é dado aqui é suficiente para nós e é suficiente para todos aqueles que fazem parte da nossa família. Vamos, assim, mais uma vez, ficar com esta ideia de que aquilo que nós temos que fazer, a melhoria que temos que fazer, está apenas dependente de nós.